A relação etimológica e prática entre discípulo e disciplina. Os residentes do ashram amavam e reverenciavam seu guru. Um ligeiro bater de palmas bastava para trazê-los, ansiosos, a seu lado. Quando sua disposição era reservada e silente, ninguém se atrevia a falar-lhe. Quando seu riso jovial ressoava, os meninos o consideravam uma outra criança. Sri Yukteswar raras vezes pedia aos outros que lhe prestassem um serviço pessoal, nem aceitava o auxílio de um discípulo, a menos que lhe fosse oferecido alegremente. O próprio mestre lavava suas roupas se os discípulos esqueciam essa tarefa privilegiada. Seu traje costumeiro era o hábito tradicional dos swamis, de tonalidade ocre. No interior da casa, calçava sapatos sem cordões de amarrar, feitos de couro de tigre, ou de veado, de acordo com o uso entre os yogis. Sri Yukteswar falava fluentemente inglês, francês, bengali e iridi. Seu sânscrito era satisfatório. Instruía com paciência seus jovens discípulos em certos atalhos que ingeniosamente descobrira para abreviar o estudo do inglês e do sânscrito. Meu guru não se apegava, solícito, a seu corpo, mas lhe concedia prudentes cuidados. O divino, salientava ele, manifesta-se adequadamente através de mente sã e corpo são. Desaprovava todos os extremos. Referia-se, rindo, a um discípulo que pretendia jejuar durante longo período. Por que não se atira um osso ao cão? A saúde de Sri Yukteswar era excelente, nunca o vi enfermo. A fim de mostrar seu respeito por um costume mundano, ele permitia a seus estudantes, se o quisessem, consultar médicos. Afirmava que deveriam os médicos proceder à sua missão de curar, aplicando à matéria as leis de Deus. Mas exaltava a superioridade da terapia mental, e repetia com frequência: a sabedoria é o maior depurativo. Aos discípulos, ensinava: o corpo é um amigo traiçoeiro. Dê-lhe o que é devido, nada mais. Dor e prazer são transitórios. Suporte todas as dualidades com calma, tentando, ao mesmo tempo, colocar-se acima do poder de ambas. A imaginação é a porta pela qual penetram tanto a enfermidade quanto a cura. Não acredite na realidade da doença. Mesmo quando estiver doente, um visitante inadmitido baterá em retirada. O mestre contava com muitos médicos entre seus discípulos. Dizia-lhes: os que estudaram fisiologia deveriam ir além, investigar a ciência da alma. Um sutil mecanismo se oculta atrás da estrutura física. Sri Yukteswar aconselhava a seus discípulos a serem elos vivos das virtudes do Oriente e do Ocidente. Ele próprio, executivo como um ocidental em seus hábitos exteriores, era interiormente um oriental em espiritualidade. Elogiava o progresso, os recursos, e os processos higiênicos do Ocidente, e os ideais religiosos que dão ao Oriente sua auréola de séculos. A disciplina não me era desconhecida. Em casa, papai fora restrito, e Ananta frequentemente severo. Mas o treinamento de Sri Yukteswar só poderia ser descrito como drástico. Perfeccionista, meu guru era hipercrítico de seus estudantes, fossem questões imprevistas, ou fosse nas mínimas sutilezas da conduta estabelecida. Boas maneiras destituídas de sinceridade se parecem a uma mulher linda, porém morta, comentava ele em ocasião oportuna. Franqueza sem cortesia é como o bisturi do cirurgião, é eficiente, mas desagradável. Franqueza aliada à polidez é útil e admirável. O mestre estava satisfeito, evidentemente, com meu progresso espiritual, pois raras vezes se referia a ele, em outros assuntos. Entretanto, meus ouvidos não desconheciam a reprovação. Meus principais defeitos eram distração, incidência complacente em acessos de melancolia, inobservância de certas regras de etiqueta, e atuações ocasionais isentas de método. Observe quanta organização e equilíbrio apresentam as atividades de seu pai Bhagavati, assinalava ele.
Os dois discípulos de Lairi Mahasaya tiveram um encontro logo após minha primeira visita ao eremitério de Serampore. Papai e o mestre sentiam profunda admiração um pelo outro. Ambos haviam construído uma formosa vida interior com alicerces de granito espiritual, indissolúveis ao tempo. De um transitório instrutor de minha vida pregressa, eu absorvera algumas lições erradas. Shela ensinara a mim ele não necessitava preocupar-se ativamente com deveres mundanos. Ao negligenciar ou realizar descuidadamente minhas tarefas, eu não fora punido. A natureza humana assimila facilmente tal instrução. Sob a implacável fértila do mestre, contudo, logo me recobrei dessas agradáveis ilusões de irresponsabilidade. Os que são demasiado bons para este mundo, estão adornando algum outro, comentou Siri Yukteswar, certo dia. Enquanto você respirar o ar livre da terra, estará obrigado a prestar serviço agradecido. Só quem dominou completamente o estado sem respiração libertou-se de imperativos cósmicos. E acrescentou secamente: não o deixarei sem o devido comunicado quando você tiver atingido a perfeição final. Meu guru não podia ser subornado, nem mesmo por amor. Não mostrava qualquer indulgência com quem, como eu, voluntariamente se oferecera para ser seu discípulo. Estivéssemos o mestre e eu cercados por discípulos, ou por estranhos, ou estivéssemos os dois a sós, sua linguagem era sempre clara, categórica, contundente. Nenhum lapso trivial de superficialidade ou incoerência escapava à sua repulsa. Este tratamento aplainador do ego era duro de suportar, mas eu adotara a decisão irrevogável de permitir que Siri Yukteswar passasse a ferro todas as minhas rugas psicológicas. Enquanto ele trabalhava nesta transformação titânica, muitas vezes estremeci sob o peso de seu martelo disciplinador. Se não lhe agradam as minhas palavras, você tem liberdade de partir a qualquer momento, assegurou meu mestre. Nada quero de você, a não ser seu próprio aperfeiçoamento. Continue aqui, apenas se isto lhe traz algum benefício. Sou-lhe imensamente agradecido pelos golpes humilhantes que desferiu em minha vaidade. Às vezes, eu sentia, metaforicamente, que lhe estava descobrindo e extraindo pela raiz cada dente infeccionado em meu maxilar. A não ser com rudeza, é difícil desalojar do duro coração o egotismo. Expulso este, o divino encontra, enfim, uma canal desobstruído. Em vão, procura ele infiltrar-se nos empedernidos corações do egoísmo. A intuição de Siri Yukteswar era penetrante. Descurando as formulações ouvidas, ele comumente respondia aos pensamentos inexpressos de alguém. As palavras que um indivíduo emprega, e os verdadeiros pensamentos por trás delas, podem ser polos distantes. Usando de calma, dizia meu guru, tente sentir os pensamentos por trás da confusa verborragia humana. O que a instantânea percepção divina revela, muitas vezes, doloroso aos ouvidos mundanos. O mestre não era popular entre estudantes superficiais. Os sábios, sempre poucos em números, reverenciavam-no profundamente. Atrevo-me a dizer que Siri Yukteswar teria sido o mais procurado guru da Índia se sua linguagem não tivesse sido tão franca e tão severa. Sou muito duro para os que buscam meu treinamento, admitia ele ao conversar comigo. Esta é a minha maneira. Aceitem-na, ou não, eu nunca transijo. Mas você será muito mais brando com seus discípulos, essa é a sua maneira de ser. Eu busco purificar apenas com o fogo da severidade, um cauterizante que ultrapassa a tolerância média. A delicadeza do amor também é transfigurante. Os métodos inflexíveis e os benévolos são igualmente eficientes se aplicados com sabedoria. Acrescentou ele, você irá a países estrangeiros onde os bruscos assaltos ao ego não são apreciados. Um mestre não poderia divulgar a mensagem da Índia, no Ocidente, sem um amplo cabedal de paciência acomodatícia e de indulgência.
Recuso-me a dizer quantas vezes, na América, eu me lembrei das palavras do mestre. Embora a linguagem franca de meu guru lhe evitasse um numeroso discipulado durante sua permanência na Terra, não obstante, seu espírito vive no mundo atual, através de um número sempre crescente de sinceros estudantes, e seus ensinamentos. Guerreiros como Alexandre, o Grande, buscaram reinar sobre terras. Mestres como Siri e Ukteswar conquistaram um domínio mais duradouro, nas almas dos homens. Era costume do mestre salientar as faltas singelas, olvidáveis, de seus discípulos com ar de portentosa gravidade. Um dia, meu pai visitou Serampore para apresentar seus cumprimentos a Siri e Ukteswar, e esperava, muito provavelmente, ouvir algumas palavras de louvor a meu respeito. Consternado ficou ao lhe ser feito um longo relato de minhas imperfeições. Correu a ver-me. Pelos comentários de seu guru, creio que você é um completo fracasso. Meu progenitor oscilava entre as lágrimas e o riso. Só havia um motivo para o desagrado de Siri e Ukteswar naquela ocasião. Eu estivera tentando, contra sua delicada sugestão, converter certo homem à senda espiritual. Com presteza indignada, procurei meu guru. Recebeu-me de olhos baixos, como se estivesse consciente de sua culpa. Foi a única vez que vi o divino leão humilde ante mim. O momento ímpar foi saboreado integralmente. Senhor, por que me julgou tão impiedosamente ante meu aturdido pai? Isso foi justo. Não o farei outra vez. O tom do mestre era de quem se desculpa. No mesmo instante, fiquei desarmado. Com que rapidez o grande homem admitia uma falta. Embora nunca mais tivesse perturbado a paz de espírito de papai, o mestre continuou implacavelmente a dissecar-me onde e quando ele queria. Os novos discípulos, com frequência, uniam-se a Siri e Ukteswar em críticas exaustivas aos outros. Sábios como o guru. Modelos de discernimento sem nenhuma brecha, mas quem toma a ofensiva não deve apresentar-se indefeso. Os próprios estudantes censores fugiam precipitadamente assim que o mestre, em público, disparava em direção a eles algumas flechas de sua aljava analítica. Sensitivo às fraquezas íntimas, que se revoltam aos menores toques da censura, são como partes enfermas do corpo, recuando ao mais delicado contato. Eis o comentário divertido de Siri e Ukteswar sobre os fugitivos. Muitos discípulos julgam as palavras e os atos de um guru através da imagem preconcebida que dele formaram. Tais pessoas se queixavam, a miúde, de que não entendiam Siri e Ukteswar. Nem vocês compreendem Deus, repliquei em certa ocasião. Se um santo lhes fosse inteligível, vocês seriam santos. Em meio a trilhões de mistérios, pode alguém, respirando em cada segundo o ar inexplicável, aventurar-se a exigir que a natureza insondável de um mestre seja entendida instantaneamente? Estudantes vinham, e geralmente se iam. Os que ansiavam por um caminho fácil, o da benevolência imediata, e o do reconhecimento confortador de seus próprios méritos, não o encontravam no eremitério. O mestre oferecia a seus discípulos abrigo e orientação, como um pastor de rebanhos, para a eternidade, mas muitos estudantes, miseravelmente, demandavam também o bálsamo para seu ego. Eles partiam, preferindo, em vez de humildade, as humilhações incontáveis da vida. Os raios ardentes de Siri e Ukteswar, a penetrante luz solar de sua sabedoria, eram excessivamente poderosos para a enfermidade espiritual destes peregrinos. Cedo procuravam algum instrutor menor que lhes permitisse, sob o cobertor da adulação, o obstinado sono da ignorância. Durante meus primeiros meses com o mestre, experimentei suscetibilidade e medo de suas reprimendas. Logo percebi que suas vivissecções verbais eram realizadas apenas em pessoas que, como eu, lhe tivessem solicitado esse tratamento disciplinador. Se, entre as convulsões resultantes,
algum discípulo protestava, Siri Yukteswar, sem se ofender, volvia ao silêncio. Suas palavras nunca mostravam cólera, mas eram impessoais em sua sabedoria. As repreensões do mestre não se destinavam a visitantes casuais, raramente fazia observações a propósito dos defeitos alheios, mesmo que fossem bastante manifestos. Mas em relação aos estudantes que buscavam seu conselho, Siri Yukteswar sentia séria responsabilidade. Valente é, em verdade, o guru que empreende transformar o minério bruto da humanidade, saturada de ego. A coragem de um santo tem raiz em sua compaixão pelos seres que Maya desnorteia, os cegos tropeçantes do mundo. Depois que abandonei o ressentimento subjacente, houve marcante decréscimo em meus castigos, de modo sutilíssimo, o mestre derretia-se em relativa clemência. Com o tempo, demoli todo o muro de racionalização, e de subconsciente reserva, por trás do qual a personalidade humana geralmente se escuda. Harmonia com meu guru, sem qualquer esforço, foi a recompensa. Descobri que ele era digno de confiança, cheio de consideração pelos outros, e silenciosamente amoroso. Não sendo demonstrativo, contudo, ele não pronunciava uma só palavra de afeto. Meu próprio temperamento é essencialmente devocional, foi desconcertante, de início, descobrir que meu guru, saturado de Jnanamas, na aparência, seco de Bhakti, expressava-se principalmente em termos de fria matemática espiritual. À medida, porém, que sintonizei com sua natureza, não diminuiu, ao contrário aumentou, a devoção com que me acercava de Deus. Um mestre que alcançou a experiência direta e pessoal de Deus, é inteiramente capaz de guiar seus vários discípulos pelos rumos mais adequados à tendência essencial de cada um. Verbalmente, minhas relações com Siri Yukteswar eram algo inarticuladas, entretanto, possuíam eloquência oculta. Frequentemente encontrei sua assinatura silenciosa em meus pensamentos, tornando inútil a linguagem oral. De pernas cruzadas a seu lado, em quietude, eu sentia sua bondade generosa infiltrando-se pacificamente em meu ser. De sua justiça imparcial, o mestre deu notável prova durante as férias de verão de meu primeiro ano universitário. Aguardados com bastante antecipação, seriam aqueles os primeiros meses ininterruptos com meu guru Serampuri. Você poderá tomar conta do eremitério, Siri Yukteswar experimentou prazer com minha chegada entusiástica. Seus deveres serão a recepção aos hóspedes, e a supervisão do trabalho dos outros discípulos. Purna, um jovem oriundo de uma aldeia de Bengala Oriental, foi aceito, uma quinzena mais tarde, para receber treinamento no ashram. De inteligência incomum, rapidamente conquistou a afeição do mestre. Por alguma razão insondável, Siri Yukteswar não adotou atitude de crítica em relação ao novo residente. Mukunda, deixe que seus deveres sejam agora os de Purna. Empregue seu próprio tempo em varrer e cozinhar. O mestre deu estas instruções um mês após a permanência do jovem conosco. Elevado à liderança, Kumar exerceu mesquinha tirania doméstica. Em silenciosa rebelião, os outros discípulos continuaram a me procurar para o aconselhamento diário. Esta situação persistiu durante 3 semanas, então, houve por acaso uma conversa entre o mestre e Kurnar. Mukunda é insuportável, dizia o jovem. O senhor me fez supervisor, e, apesar disso, os outros se dirigem a ele, e lhe obedecem. Por isso, designei Mukunda para a cozinha, e você para a sala de recepção, assim você viria a compreender que um líder digno desse nome possui o desejo de servir, não de dominar. O tom seco na voz de Siri Yukteswar era novo para Kumar. Você quis a posição de Mukunda, mas não a pôde manter com mérito. Regresse agora à sua ocupação anterior de ajudante de cozinheiro. Após este humilhante incidente, o mestre adotou de novo em relação a Kumar sua primeira atitude, de indulgência inusitada. Quem pode decifrar o mistério da atração?
Em Kurnar, nosso guru descobriu uma fonte encantadora, fonte, entretanto, que não fluía para os condiscípulos. Apesar de o novo estudante ser obviamente o favorito de Siri Yukteswar, não senti tristeza. Idiosincrasias pessoais, que até os mestres possuem, emprestaram uma rica complexidade ao esquema da vida. Minha natureza raramente é governada por minúcias. Eu estava buscando em Siri Yukteswar um benefício mais alto do que o elogio exterior. Certo dia, Kumar teve para mim, sem motivo, uma expressão venenosa. Fiquei profundamente ferido. Você tem a cabeça cheia de arrogância a ponto de estourar. Acrescentei um aviso cuja verdade sentia intuitivamente, a não ser que você se corrija. Algum dia será solicitado a abandonar o ashram. Com uma risada sarcástica, Kumar repetiu meu comentário ao nosso guru que acabava de entrar na sala. Esperando uma repreensão na íntegra, retirei-me humildemente para um canto. Talvez Mukunda tenha razão. A resposta do mestre ao jovem brotou com inusitada frieza. Um ano mais tarde, Kumar afastou-se para uma visita ao lar de sua infância. Fizera caso omisso da silenciosa desaprovação de Siri Yukteswar, que jamais controlara autoritariamente os passos de seus discípulos. Quando o jovem regressou a Serampore, alguns meses depois, notava-se nele uma mudança desagradável. Desapareceu orgulhoso Kumar com sua face serenamente brilhante. À nossa frente estava apenas um camponês vulgar que adquirira, durante sua ausência, múltiplos vícios. O mestre me chamou, e, de coração sangrando, considerou o fato de estar o jovem, agora, inqualificado para a vida monástica no eremitério. Mukunda, deixarei a seu cargo dar instruções a Kumar para que abandone o eremitério amanhã. Eu não o posso fazer. Lágrimas assomavam aos olhos de Siri Yukteswar, mas ele rapidamente se dominou. Este jovem nunca teria descido tanto se me tivesse escutado, em vez de sair daqui para misturar-se a companhias indesejáveis. Ele rejeitou minha proteção. O mundo, com suas calosidades, deve ser ainda o seu guru. A partida de Kumar nenhuma alegria me trouxe. Melancolicamente me admirava de que alguém, com o poder de conquistar o amor de um mestre, se dispusesse a responder tão depressa às seduções mundanas. Os prazeres do vinho e do sexo estão enraizados no homem natural. O apreciá-los nenhuma delicadeza de percepção requer. As atrações dos sentidos são comparáveis ao oleandro sempre verde, perfumado por flores de matizes rosados. Cada porção da planta é venenosa. O país da cura está em nosso interior, irradiando essa felicidade que é procurada cegamente em milhares de direções externas. Sublinhado, a inteligência aguda tem duas lâminas, observou o mestre, certa vez, referindo-se à mente brilhante de Kumar. Pode ser usada construtiva ou destrutivamente, à semelhança de uma faca, ou para lancetar o tumor da ignorância, ou para decapitar o próprio indivíduo. Este segue a direção intelectual correta só depois que reconheceu a impossibilidade de escapar às leis espirituais. Meu guru convivia sem constrangimento com discípulos masculinos e femininos, tratando todos como crianças. Percebendo a igualdade de suas almas, nenhuma distinção fazia entre eles, e nenhuma parcialidade demonstrava. Ao dormir, vocês não sabem se são homens ou mulheres, dizia. Assim como um homem, ao representar um personagem feminino, não se torna mulher, também a alma, personificando os dois sexos, permanece superior às qualificações. A alma, e a imagem imutável de Deus, e, portanto, está acima de qualificativos. Siri Yukteswar nunca evitou as mulheres nem as culpou de serem causa da queda do homem. Salientava que também as mulheres têm de se defrontar com a tentação do sexo oposto. Certa vez, perguntei ao mestre por que um grande santo da antiguidade chamara a mulher à porta do inferno. Uma jovem deve lhe haver transtornado a paz de espírito, quando moço. Meu guru respondeu causticamente. Do contrário, teria acusado, não a mulher,
mas algum defeito em seu próprio autodomínio. Se um visitante se atrevia a contar, no eremitério, uma história maliciosa, o mestre mantinha silêncio irreplicável. Não permita a si mesmo ser fustigado pelo látego provocante de um belo rosto, dizia aos discípulos. Como podem os escravos dos sentidos apreciar o mundo? Sabores e aromas sutis lhes escapam enquanto rastejam no lodo primitivo. Todo discernimento correto está perdido para o homem afeito à luxúria. Estudantes procurando fugir à ilusão do sexo, induzida por Maia, recebiam de Siri Yukteswar conselho paciente e compreensivo. Assim como a fome, e não a gula, tem um propósito legítimo, também o instinto sexual foi criado pela natureza, unicamente para a propagação das espécies, e não para manter acesos apetites insaciáveis, dizia ele. Destruam os maus desejos. Agora, do contrário, permanecerão com vocês após o corpo astral se ter separado de seu invólucro físico. Mesmo quando a carne é fraca, a mente deveria resistir sem pausa. Se a tentação os assaltar com força cruel, vençam-na por meio da análise impessoal e da vontade indomável. Toda paixão natural pode ser dominada. Conservem seus poderes. Sejam como o oceano em sua vasta capacidade, absorvendo todos os rios tributários dos sentidos. Ânsias sensuais, renovadas diariamente, solapam sua paz íntima, são como fendas num reservatório, que permitem às águas vitais se perderem no solo deserto do materialismo. O impulso dos maus desejos, potente e ativador, é o maior inimigo da felicidade humana. Passeiem como um leão do autodomínio. Não consintam que as fraquezas dos sentidos saltem a seu redor como sapos. Um verdadeiro devoto termina por se libertar de todas as compulsões instintivas. Ele transmuda sua necessidade de afeto humano em aspiração a Deus apenas, amor solitário, por ser onipresente. A mãe de Siri Yukteswar morava no distrito de Hanamal, em Benares, onde fiz a primeira visita a meu guru. Cheia de graça e bondade era, entretanto, mulher de opiniões bem definidas. Um dia, estando de pé no terraço de sua casa, observei mãe e filho conversando juntos. O mestre, à sua maneira serena e sensata, tentava convencê-la de algo. Evidentemente não teve êxito, pois ela abanou a cabeça com grande vigor. Não, meu filho, vá-se embora, já suas sábias palavras não são para mim. Não sou sua discípula. Siri Yukteswar afastou-se sem mais argumentos, semelhante a uma criança repreendida. Comoveu-me seu grande respeito pela mãe, mesmo quando esta adotava atitudes contrárias à razão. Ela o via apenas como seu filho menino, não como um sábio. Havia um encanto no banal incidente, iluminava um perfil, a natureza invulgar de meu guru, internamente humilde, e externamente indobrável. As regras monásticas proíbem ao Swami conservar-se atado a laços mundanos depois de pronunciar votos solenes. Ele não pode realizar os ritos fúnebres que são obrigatórios para os chefes de família. Entretanto, Shankara, reorganizador da veneranda Ordem dos Swamis, desobedeceu as prescrições. Após a morte da mãe muito amada, efetuou-lhe a cremação do corpo com fogo celeste que fez surgir erguendo a própria mão. Também Siri Yukteswar não tomou conhecimento das restrições de maneira menos espetacular. Ao morrer-lhe a mãe, providenciou os ritos de cremação, junto ao Ganges sagrado, em Benares, e alimentou muitos brahmanes, de acordo com as tradições da família hindu. As proibições chástricas destinavam-se a ajudar os swamis a transcender identificações estreitas. Shankara e Siri Yukteswar haviam submergido seus seres integralmente no espírito impessoal, não precisavam salvar-se por meio de regras. Às vezes, também, um mestre finge ignorar, de propósito, um Kenoni, a fim de sustentar a essência como superior à forma, e independente desta. Assim, Jesus arrancou espigas de trigo em dia de descanso.
Aos críticos inevitáveis, ele disse: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Excetuando as escrituras, Sirian Kteswar lia pouco. E contudo, estava invariavelmente a par das últimas descobertas científicas, e de outros progressos do conhecimento. Conversador brilhante, apreciava trocar ideias sobre inúmeros tópicos com seus hóspedes. A inteligência sagaz, e o riso travesso de meu guru animavam qualquer discussão. Frequentemente grave, o mestre nunca se achava sombrio. Costumava dizer, citando a Bíblia: para buscar Deus, os homens não necessitam desfigurar as faces. Recordem que o encontro com Deus há de ser o funeral de todos os pesares. Dentre filósofos, professores, advogados e cientistas que vinham ao eremitério, alguns, em sua primeira visita, chegavam pensando encontrar um religioso ortodoxo. Às vezes, um sorriso desdenhoso, um olhar de tolerância divertida, denunciava os novos visitantes que não esperavam ouvir mais que uns poucos e piedosos lugares comuns. Após conversarem com Sirian Kteswar e descobrirem que ele penetrava com intuição exata em seus setores de estudos especializados, era com relutância que se despediam. Meu guru, comumente, era gentil e afável com seus hóspedes, e expressava suas boas-vindas com encantadora cordialidade. Entretanto, os ególatras inveterados sofriam, a miúde, um choque revigorante. No mestre, deparavam, ou com frígida indiferença, ou com oposição formidável, gelo, ou ferro. Certa ocasião, um químico de renome cruzou lanças com Sirian Kteswar. O visitante não admitia a existência de Deus, já que a ciência não concebera meio algum de torná-lo perceptível. O Senhor, pois, fracassou inexplicavelmente em suas tentativas de isolar o poder supremo em tubos de ensaio. O olhar do mestre exprimia severidade. Recomendo-lhe uma nova experiência. Examine seus pensamentos, sem interrupção, durante 24 horas. Depois não se admire mais da ausência de Deus. Um famoso erudito recebeu sacudida similar. Aconteceu em sua primeira visita ao ashram. As vigas do teto faziam eco ao visitante em sua declamação de passagens do Mahabharata, Upanishads e Bhasyas, comentários, de Shankara. Estou esperando ouvi-lo. O tom de Sirian Kteswar era interrogativo, como se houvesse reinado silêncio absoluto. O erudito ficou perplexo. Citações houve superabundantes. As palavras do mestre provocavam-me convulsões de riso, enquanto eu sentava de pernas cruzadas em meu canto, a respeitosa distância do visitante. Mas que comentário original pode o senhor fornecer, proveniente da singularidade de sua própria vida? Que texto sagrado o senhor assimilou e fez seu? De que forma estas verdades perenes renovaram sua natureza? Agrada-lhe ser uma vitrola vazia, repetindo mecanicamente as palavras de outros homens? Dou-me por vencido. O desgosto do erudito era cômico. Não possuo realização interna. Pela primeira vez, quiçá, ele compreendeu que discernir sobre a colocação de uma vírgula não resgata a ninguém do estado de coma espiritual. Estes pendentes sem sangue cheiram ao querosene de lampião, injustificadamente, comentou meu guru após a partida do homem castigado. Consideram a filosofia como um brando exercício de ginástica intelectual. Seus excelsos pensamentos permanecem cuidadosamente desvinculados tanto da crueza de sua ação exterior, como de qualquer flagelante disciplina interna. O mestre salientava, em outras ocasiões, a futilidade da mera leitura de livros. Não confunda a compreensão com um vasto vocabulário, comentava ele. Os escritos sagrados são benéficos para estimular o desejo de realização interna, se um versículo de cada vez for vagarosamente assimilado. Do contrário, o estudo intelectual contínuo pode resultar em vaidade, satisfação falsa e conhecimento indigesto.
Sri Yukteswar relatou algo de sua própria experiência ao receber instruções nas escrituras. A cena foi um eremitério na floresta, em Bengala Oriental, onde observou o procedimento de um instrutor renomado, W. Bala. Seu método, simultaneamente simples e difícil, era comum na Índia Antiga. W. Bala reunira os discípulos ao seu redor na solidão das selvas. O sagrado Bhagavad Gita foi aberto diante deles. Imperturbavelmente miraram uma passagem durante meia hora, depois fecharam os olhos. Outra meia hora decorreu. O mestre fez um breve comentário. Imóveis, meditaram outra vez, mais uma hora. Por fim o Guru falou. Compreendem agora o versículo? Sim, Senhor. Alguém do grupo aventurou-se a fazer esta afirmação. Não completamente. Procure a vitalidade espiritual que deu a estas palavras o poder de rejuvenescer a Índia, século após século. Passou-se outra hora em silêncio. O mestre despediu os discípulos, e voltou-se para Sri Yukteswar. Conhece o Bhagavad Gita? Não, Senhor, realmente não, apesar de meus olhos e minha mente terem percorrido suas páginas muitas vezes. Centenas de pessoas responderam-me diferentemente. O grande sábio sorriu a meu mestre, abençoando-o. Se alguém se ocupa com a exibição exterior da riqueza das escrituras, que tempo lhe resta para o silencioso mergulho interno em busca das pérolas de valor incalculável? Sri Yukteswar dirigiu o estudo de seus próprios discípulos pelo mesmo método intensivo de concentrar a mente num assunto de cada vez. A sabedoria não é assimilada com os olhos, mas com os átomos, dizia ele. Quando sua convicção de uma verdade não estiver apenas em seu cérebro, mas em todo o seu ser, você poderá modestamente dar testemunho de seu significado. Ele desencorajava qualquer tendência que o estudante pudesse ter, de considerar o conhecimento de obras literárias como degrau necessário à realização espiritual. Numa única sentença, os rishis escreveram profundezas tais que os comentadores eruditos se ocupam delas, geração após geração, disse ele. Interminável controvérsia literária, é para mentes vagarosas. Que pensamento liberador mais rápido que Deus, é simplesmente, Deus. O homem, porém, não regressa facilmente à simplicidade. Raras vezes, é Deus o que importa ao intelectual, e sim, o que possa ostentar ter aprendido acerca dele. Seu ego se satisfaz em alcançar tal erudição. Homens orgulhosamente conscientes de sua riqueza, ou posição mundana viam-se propensos, na presença do mestre, a acrescentar humildade às suas outras posses. Certa ocasião, um magistrado local solicitou uma entrevista no eremitério à beira-mar, em Puri. O homem tinha a reputação de ser cruel, e também o poder de nos expropriar do áspero. Mencionei este fato a meu guru. Mas ele sentou-se, com ar de quem não se dobra, e nem sequer se ergueu para cumprimentar o visitante. Ligeiramente nervoso, sentei-me de pernas cruzadas junto à porta. Sri Yukteswar não me deu ordem de buscar uma cadeira para o magistrado, o qual teve de contentar-se com um caixote. Não se concretizaram as óbvias expectativas do visitante de que sua importância seria cerimoniosamente reconhecida. Seguiu-se uma discussão metafísica. O hóspede emaranhou-se em interpretações errôneas das escrituras. À medida que sua certeza emergia, sua raiva emergia. Sabe que fui classificado em primeiro lugar na defesa de tese para o doutoramento. A razão o havia abandonado, restava-lhe gritar. Magistrado, o senhor esquece que esta sala não é de seu tribunal, replicou o mestre, sereno. Desses comentários infantis, é possível inferir-se ter sido medíocre a sua carreira na faculdade. Em todo caso, um diploma universitário nada tem a ver com a realização védica. Não se produzem santos às fornadas, cada ano, como se produzem contadores.
Depois de um silêncio atordoante, o hóspede riu cordialmente. Este é o meu primeiro encontro com um magistrado celestial, disse ele. Mais tarde, fez uma solicitação formal, vazada em termos legais, que evidentemente eram parte de sua natureza, para ser aceito como discípulo em estágio probatório. Em diversas ocasiões, Sri Yukteswar, a exemplo da Lairi Mahasaya, desencorajou estudantes imaturos que pretendiam ingressar na ordem dos Swamis. Usar a túnica ocre, quando não se tem a realização de Deus, é iludir a sociedade, disseram ambos os mestres. Esqueça os símbolos exteriores de renúncia que o podem prejudicar, induzindo a um falso orgulho. Nada disso tem importância, exceto o seu constante, diário, avanço espiritual. Para obtê-lo, pratique Kriya Yoga. Ao medir o valor de um homem, um santo emprega um critério invariável, muito diferente dos cambiantes padrões do mundo. A humanidade, que se vê a si mesma tão variegada, é vista, por um mestre, dividida apenas em duas classes: homens ignorantes que não estão procurando Deus, e homens sábios que estão à procura dele. Meu guru cuidava pessoalmente dos detalhes relativos à administração de sua propriedade. Pessoas inescrupulosas, em várias ocasiões, tentaram apossar-se de sua terra ancestral. Com determinação, e até intentando ações judiciais, Sri Yukteswar venceu todos os seus oponentes. Sujeitou-se a estas experiências penosas, movido pelo desejo de jamais ser um guru mendicante, ou uma carga para seus discípulos. Sua independência financeira era um dos motivos que desprovia meu mestre, alarmantemente franco, das astúcias da diplomacia. Ao contrário dos instrutores que têm de lisonjear aqueles que os sustentam, meu guru era impermeável às influências, abertas, ou sutis, da riqueza alheia. Nunca ouvi pedir dinheiro, ou sugerir que lhe dessem, para qualquer finalidade. Em seu eremitério, ministrava educação gratuita a todos os discípulos. Um oficial de justiça chegou, certo dia, ao ashram de Serampore para uma intimação legal. Um discípulo, de nome Karya, e eu, o conduzimos à presença do mestre. A atitude do oficial de justiça para com Sri Yukteswar foi ofensiva. Fale-a bem deixar as obscuridades de seu eremitério, e respirar o honesto ar do tribunal, disse ele com desprezo. Não me pude conter, outra palavra sua de insolência, e o atirarei ao chão. Avancei ameaçadoramente. Karyai também gritava: ó infeliz! Como se atreve a trazer suas blasfêmias para dentro deste santo astro? O mestre, porém, colocou-se em atitude protetora à frente de quem o insultara. Não fiquem excitados por nada. Este homem está apenas cumprindo o seu dever. O oficial, confuso com esta recepção cheia de contrastes, apresentou suas desculpas, e retirou-se apressadamente. Era assombroso descobrir que um mestre, dotado de vontade ígnea, fosse tão calmo internamente. Ele enquadrava-se na definição védica de um homem de Deus: mais suave que a flor quando se trata de bondade, mais forte que o trovão quando os princípios estão em jogo. Existem sempre, neste mundo, aqueles que, segundo Browning, não toleram a luz, sendo, eles próprios, obscuros. Às vezes, um desconhecido, exaltado por alguma ofensa imaginária, censurava severamente Sri Yukteswar. Meu imperturbável guru ouvia atenta e cortesmente, analisando-se a si mesmo para ver se havia algum traço de verdade na acusação. Estas cenas traziam à minha mente uma das observações inimitáveis de meu mestre: algumas pessoas tentam ser altas cortando a cabeça das demais. A compostura infalível de um santo impressiona mais que qualquer sermão. Quem tarda a se encolerizar é superior ao poderoso, e quem governa a sua própria mente é maior que o conquistador de uma cidade. Com frequência refleti que meu soberano mestre poderia ter sido, facilmente, um imperador, ou um guerreiro que teria feito tremer o mundo, se houvesse concentrado sua mente na fama, ou nas conquistas terrenas.
Em vez disso, ele escolhera investir contra as cidadelas da raiva e do egotismo, cuja queda equivale à ascensão do homem. Capítulo 13 – O Santo que não dorme. Por favor, dê-me sua permissão para ir ao Himalaia. Espero, em solidão imperturbável, atingir ininterrupta a comunhão divina. Certa vez, é verdade, dirigi estas ingratas palavras a meu mestre. Acometido por uma dessas ilusões imprevisíveis que ocasionalmente assaltam o discípulo, eu sentia crescente impaciência com os deveres do eremitério e os estudos da faculdade. Circunstância fracamente atenuante é que apresentei esta moção após 6 meses apenas de convivência com Siri Yukteswar. Eu ainda não avaliara sua incomensurável estatura espiritual. Muitos montanheses vivem no Himalaia e, contudo, não possuem a percepção de Deus. A resposta de meu guru veio com lentidão e simplicidade. Procura-se melhor a sabedoria através de um homem de consciência divina que através de uma cordilheira inerte. Fingindo ignorar a clara insinuação do mestre de que ele, e não a montanha, era meu instrutor, repeti minha súplica. Siri Yukteswar não se dignou mais responder. Tomei seu silêncio como consentimento e uma interpretação precária, mas conveniente. Em minha residência em Calcutá, naquela noite, ocupei-me com os preparativos da viagem. Ao amarrar alguns objetos dentro de um cobertor, lembrei-me de um embrulho similar, subrepticiamente atirado da janela de meu sótão, alguns anos antes. Perguntei-me se esta seria outra fuga sob uma estrela, rumo ao Himalaia. Na primeira vez, minha alegria espiritual fora exaltada. Esta noite, minha consciência me afligia ao pensamento de abandonar meu guru. Na manhã seguinte, procurei Beari Pandit, meu professor de sânscrito na faculdade de igreja escocesa. Senhor, lembrei-me de que se referiu à sua amizade por um grande discípulo de Lahiri Mahasaya. Por favor, dê-me seu endereço. Trata-se de Ram Gopal Muzumdar. Eu o chamo de santo que não dorme. Ele sempre está acordado, em consciência estática. Sua casa situa-se em Ramajpur, perto de Tarakeswar. Agradeci ao erudito, e imediatamente tomei o trem para Tarakeswar. Esperava silenciar minhas apreensões obtendo licença do santo que não dorme para entregar-me à meditação solitária no Himalaia. Beari Pandit dissera-me que Ram Gopal havia recebido a iluminação, após muitos anos de prática de Kriya Yoga, em isoladas cavernas de Bengala. Em Tarakeswar, tomei o caminho de um santuário famoso. Os hindus lhe têm veneração, a mesma que os católicos sentem pelo santuário de Lourdes, na França. Inúmeras curas milagrosas ocorreram em Tarakeswar, inclusive uma, de um membro de minha família. Sentei-me ali no templo durante uma semana, contara-me, certa vez, minha tia mais velha. Observando o completo jejum, rezei pelo restabelecimento de seu tio Sarada, que padecia de moléstia crônica. No 7º dia, uma erva materializou-se em minha mão. Fiz das folhas um chá, e dei a seu tio. Sua doença desapareceu imediatamente, e nunca mais voltou. Penetrei no sagrado templo de Tarakeswar, o altar nada mais ostenta além de uma pedra redonda. Sua circunferência, sem começo nem fim, é uma representação significativa do infinito. Na Índia, as abstrações cósmicas são entendidas até pelo camponês iletrado, e efetivamente, os ocidentais, às vezes, o têm acusado de viver de abstrações. Minha própria disposição interior naquele momento era tão austera que não me senti inclinado a reverenciar o símbolo de pedra. Deus deveria ser procurado, refleti, unicamente dentro da alma. Abandonei o templo sem dobrar o joelho, e caminhei animadamente em direção ao vilarejo de Rambajpur, fora dos limites de Tarakeswar. Eu não tinha certeza do rumo. Meu pedido a um transeunte, para que me informasse, mergulhou, em demorada cogitação. Ao chegar a uma encruzilhada, vire à direita, e continue andando,
sentenciou ele, afinal, em tom de oráculo. Obedecendo às instruções, vaguei ao longo das margens de um canal. Escureceu, os arredores daquela aldeia da selva criaram vida com piscantes vagalumes, e aulidos de chacais próximos. O luar era demasiado tênue para me servir de ajuda. Durante 2 horas continuei tropeçando. Abençoado tilintar da sineta de uma vaca. Meus gritos repetidos afinal aproximaram de mim um campônio. Procuro Ram Gopal Babu. Ninguém com esse nome vive em nossa aldeia. O tom de voz do homem era áspero. Você é certamente um detetive mentiroso. Esperando ver diminuídas as suspeitas de sua mente preocupada por motivos políticos, expliquei-lhe, tocantemente, a situação de apuro em que me achava. Ele me levou à sua casa, e ofereceu-me hospitaleira acolhida. Rambajpur é distante daqui, assinalou ele. Na encruzilhada, você deveria ter virado à esquerda, e não à direita. Meu primeiro informante, pensei com tristeza, era uma ameaça definitiva para os viajantes. Após uma saborosa refeição de arroz com cutícula, dal de lentilhas, e caril de batatas com bananas cruas, retirei-me para uma pequena choça junto ao pátio. À distância, os habitantes do vilarejo cantavam, acompanhados de ruidosos midangas e címbalos. O sono foi insignificante naquela noite. Rezei fervorosamente para ser guiado ao recluso yogi, Ram Gopal. Logo que as primeiras estrias de luz da madrugada penetraram pelas fendas de minha choupana, parti para Rambajpur. Cruzei acidentados campos de arroz, caminhando penosamente sobre tocos de planta espinhosa cortados à foice, e contornando montículos de argila seca. De vez em quando, ao encontrar um transeunte, ele invariavelmente me dizia que minha meta final estava apenas uma crochê, cerca de 3 quilômetros. Em 6 horas, o sol viajara triunfalmente do horizonte ao zênite, mas comecei a sentir que sempre estaria longe de Rambajpur por apenas uma crochê. Às 3 horas da tarde, meu mundo continuava a ser um campo de arroz interminável. O calor que tombava do céu inclemente punha-me na iminência de um inevitável colapso. Vi um homem aproximar-se de mim em passo vagaroso. Dificilmente me atreveria a fazer-lhe a pergunta usual, com medo de provocar a monótona apenas uma crochê. O desconhecido parou ao meu lado. Magro, e de estatura baixa, ele fisicamente não causava impressão, a não ser por um extraordinário par de escuros olhos penetrantes. Eu estava planejando deixar Rambajpur, mas sua intenção era boa, de modo que o esperei. Sacudiu o indicador junto ao meu rosto assombrado. Não tem inteligência para raciocinar que, sem aviso, suas garras não se cravariam em mim? Aquele professor Bebari não tinha nenhum direito de lhe dar meu endereço. Considerando que proceder à minha própria apresentação seria mera verbosidade em presença deste mestre, permaneci calado, um tanto ressentido por sua acolhida. A seguir, ele propôs bruscamente uma questão. Diga-me, onde pensa que Deus está? Ora, ele está dentro de mim, e de tudo. Eu parecia, sem dúvida, tão aturdido quanto intimamente me sentia. Onipenetrante, hein? O santo esboçou um riso. Então, por que? Jovem senhor, não fez reverência ao infinito no símbolo de pedra, ontem, no templo de Tarakesua. Seu orgulho motivou o castigo de ser posto em rumo falso por um viandante que não se preocupava com refinadas distinções entre direita e esquerda. Hoje, também, você teve um dia perfeitamente desagradável. Concordei, de todo o coração, maravilhado de que um olho onipresente estivesse oculto no interior daquele corpo insignificante diante de mim. Uma força curativa emanava do yogi. Senti-me instantaneamente refrescado e revigorado naquele campo abrasador. Todo devoto tende a pensar que sua rota para Deus é única, disse ele. A yoga, que permite achar a divindade no interior do homem,
é indubitavelmente a senda mais elevada, como Lahiri Mahasaya afirmou. Mas, ao descobrir o Senhor dentro de nós, logo o percebemos fora de nós. Santuários de Tarakeswar, e de outros lugares, são, com justiça, venerados como centros nucleares de poder espiritual. A atitude de censura do santo desapareceu, seus olhos tornaram-se suaves, compassivos. Deu uma palmadinha em meu ombro. Jovem Yogi, percebo que está fugindo de seu mestre. Ele tem tudo o que você precisa, deveria regressar a ele. Eu acrescentou, as montanhas não podem ser seu guru. O mesmo pensamento que Siri Yukteswar expressara 2 dias antes. Os mestres não estão colocados sob uma compulsão cósmica que os restringe a viver nas montanhas apenas. Meu companheiro examinou-me com olhos zombeteiros. O Himalaia, na Índia, e no Tibete, não tem o monopólio de santos. O que alguém não se dá ao trabalho de procurar dentro de si, não será descoberto transportando o corpo de cá para lá. Mas assim que o devoto voluntariamente se dispõe a ir ao fim do mundo para obter a iluminação espiritual, seu guru lhe aparece, bem próximo. Silenciosamente concordei, relembrando minha prece no eremitério de Benares, seguida pelo encontro com Siri Yukteswar, em rua repleta de gente. Você dispõe de um quarto pequeno onde possa fechar a porta, e estar sozinho? Sim. Refleti em como este santo descia do geral ao particular com velocidade desconcertante. Essa é a sua caverna. O Yogi lançou-me um olhar de iluminação que jamais esqueci. Essa é a sua montanha sagrada. Ali é que achará o reino de Deus. Suas singelas palavras baniram instantaneamente minha longa obsessão pelo Himalaia. Num torre do campo de plantações de arroz, despertei de meu sonho de montanhas e neves eternas. Jovem senhor, sua sede divina é louvável. Sinto grande afeição por você. Rangopal tomou ainda minha mão e conduziu-me a uma aldeia singular, dentro de uma clareira na floresta. As casas de adobe estavam cobertas com folhas de coqueiros, e apresentavam, sobre a porta de entrada, rústicos adornos de flores tropicais recém-cortadas. O santo me fez sentar na umbrosa plataforma de bambu de sua pequena cabana. Após me servir de suco de lima adoçado, e uma pedra de açúcar candy, dirigimos-nos ao pátio, e assumimos a posição de lótus. 4 horas de meditação decorreram. Aí ergui os olhos, e vi que a figura enluarada do Yogi continuava imóvel. Enquanto eu recordava austeramente a meu estômago que nem só de pão vive o homem, Rangopal levantou-se. Vejo que você tem fome, disse-me. A comida logo estará pronta. Ele acendeu fogos sobre um forno de barro no pátio. Em pouco tempo, estávamos comendo arroz e dibal, servidos em grandes folhas de bananeira. Meu anfitrião cortesmente recusara meu auxílio nos trabalhos domésticos da cozinha. Um provérbio hindu, o hóspede é Deus, tem merecido respeitosa observância na Índia, desde tempos imemoriais. Em minhas viagens posteriores pelo mundo, fiquei encantado ao ver idêntico respeito pelos visitantes manifestar-se nas zonas rurais de muitos países. O habitante das cidades tem o senso da hospitalidade embotado pela superabundância de rostos estranhos. Os grandes centros comerciais pareciam incrivelmente remotos ao sentar-me de pernas cruzadas junto ao Yogi, no isolamento da pequenina aldeia da selva. O quarto da choupana achava-se misteriosamente iluminado por suave brilho. Rangopal arrumou alguns cobertores rasgados sobre o solo, para servir-me de leito, e sentou-se numa esteira de palha. Subjugado por seu magnetismo espiritual, arrisquei um pedido. Senhor, por que não me concede o samadhi? Meu querido, eu teria prazer em transmitir-lhe o contato divino, mas não me cabe fazê-lo. O santo contemplou-me com olhos semicerrados. Seu mestre conceder-lhe-á essa experiência em breve. Seu corpo ainda não está suficientemente afinado.
Assim como uma pequena lâmpada seria queimada por excessiva voltagem, seus nervos, igualmente, não estão preparados para a corrente cósmica. Se eu lhe proporcionasse o êxtase infinito agora, você arderia como se cada célula sua se convertesse em chama. Você me pede a iluminação, continuou Yogi pensativamente, enquanto eu próprio cismo insignificante como sou, e com a pouca meditação que fiz se conseguia agradar a Deus, e que merecimento poderei encontrar a seus olhos no cômputo final. Senhor, não procuro Deus, com toda sinceridade, durante longo tempo. Não fiz outra coisa. Beari deve lhe haver dito algo de minha vida. Durante 20 anos, ocupei uma gruta secreta, meditando 18 horas diariamente. Em seguida, mudei-me para uma caverna mais inacessível, e ali permaneci por 25 anos, mantendo-me em êxtase durante 24 horas todos os dias. Não